Olá a todos, seguimos com os nossos episódios dos casos clínicos reais. E a condição que eu trago hoje é muito comum em praticantes de corrida, aquela dor lateral do joelho, que muitas vezes está ligada com queimação. Os meus colegas fisioterapeutas esportivos sabem muito bem dessa condição, que é chamada de síndrome da banda iliotibial. E o que eu quero trazer hoje, compartilhar com vocês, como que foi a avaliação e a condução desse caso. Foi uma condição que eu avaliei presencialmente no final do ano passado, no começo desse ano, e eu precisei fazer uma teleconsulta. E o que eu quero compartilhar é como foi avaliado pelo método Mackenzie, como foi conduzido inicialmente e onde eu precisei também utilizar um recurso chamado retreinamento de corrida, fazer uma alteração em cadência e no pace e fazer uma periodização do treino para ter um desfecho positivo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês alguns recursos eletrônicos que eu tenho utilizado nas minhas consultas à distância, minhas consultas virtuais. Para quem me conhece sabe que eu utilizo o tablet, o iPad, para fazer os meus prontuários digitais. E como eu tenho um Mac, eu consigo espelhar a tela do iPad no computador. Então eu utilizo isso com muita frequência. Eu convido vocês para acompanharem o caso. Vamos lá. Então, iniciando pela anamnese, é um paciente homem, ele é jovem, 29 anos, ele já era praticante de corrida, pratica academia. O fato é que ele passou no concurso da Polícia Militar, mas por conta dessa dor, que já se estende por mais de um ano, ele estava incapacitado de correr. Então, ele procurou até com uma certa ansiedade, porque está no período de convocação e ele não consegue correr, o que desclassificaria ele nesse processo. Então, o que ele trouxe para mim, que o sintoma principal era uma dor lateral do joelho direito, que se estendia ali para a parte de trás, a região poplítea, já tinha mais de um ano, e tudo que ele percebia é que parado não tinha dor, era uma dor intermitente, e ela sempre acontecia em movimento. Quando ele caminha mais rápido, ou caminha por mais de 5 minutos, ou faz uma corridinha para atravessar a rua, a dor acendia. Quando ele na academia fazia o banco extensor, normalmente no dia seguinte essa dor estava pior, né? E corridas com menos de 5 quilômetros piorava e se estendia por vários dias. E o que ele me falou, o que aliviava, o que ele estava tentando fazer para lidar com essa dor, eram exercícios, alongamentos. Tá? Ele não tinha histórico de dor na coluna, e o que ele já tinha feito como tratamento era a fisioterapia convencional, aquela fisioterapia onde faz uma sequência de exercícios, e ele falou a grande parte alongamentos, e também aqueles recursos de analgesia, infravermelho, gelo, calor, choque. E o que ele me falou, que isso simplesmente diminuía porque ele não estava fazendo exercício, mas sempre que ele voltava a correr, ele estava percebendo que estava ficando até pior, porque ele estava se despreparando. O que ele disse para a gente que tomar medicação não influenciava em nada na dor dele, tá? E com a avaliação médica, inclusive com o exame de imagem, tinha sido diagnosticado síndrome da banda iliotibial. E tudo que ele tinha dito para mim, que ele nunca tinha tido essa dor antes, e que o objetivo dele era voltar a correr. Ele precisa disso por conta do trabalho. Eu vou espelhar o meu iPad para vocês verem comigo aqui a anamnese. Compartilho com vocês, então, a tela do prontuário dele. Foi uma avaliação em dezembro. Como vocês podem notar aí o diagrama do corpo, tá? Todas aquelas informações que eu passei para vocês, e o objetivo simplesmente de voltar a correr, tá? O exame físico dele não tem nenhum mistério. Primeiro ponto, foi investigado os movimentos da coluna, poderiam ter alguma influência no joelho, sem perdas motoras, e os movimentos repetidos não influenciavam nos testes de referência, mecânico, sintomático, tá? E o que eu pude notar é que ele não tinha perdas de restrições articulares em quadril e joelho, tudo livre. E parece ser tão simples que num teste resistido em decúbito lateral dos abdutores, o que é os músculos tensor da face lata e glúteo médio, demonstrou uma fraqueza significativa. Ele não conseguia resistir à minha resistência manual, o teste de resistência manual. E tem uma diferença em fazer com ênfase maior em tensor e glúteo médio. E o que a gente pôde perceber é que no glúteo médio, com a ênfase com o quadril deitado de lado, com o quadril um pouco mais em extensão, ele era incapaz de sustentar quase que a gravidade.
Tá? E ele também tinha também uma dificuldade nos testes de resistência manual para os flexores de joelho, os isquiosurais. Muito interessante o caso dele, que quando ele percebeu que do lado esquerdo ele conseguia resistir, do lado direito era muito fraco, foi o primeiro paciente que eu vi que ficou feliz por ter perdido para mim num teste de resistência manual, porque sem eu falar nada ele já entendeu que aquele teste poderia explicar a persistência da dor dele. Eu acho que ninguém tinha mostrado isso para ele de forma tão simples. Então foi muito legal esse achado, teste de resistência manual, que configura aqui dentro da avaliação do MDT do Mackenzie, que isso tem um diagnóstico provisório de uma disfunção contrátil de abdutores. Coloquei também de flexores de joelho, mas o abdutores era gritante e tinha uma total relação com a condição da dor lateral do joelho, seguindo ali pelo trato da banda iliotibial. Eu passei para ele um único exercício, que foi fazer em casa por 7 dias esse movimento em decúbito lateral, reforçando o glúteo médio, explicando para ele que a gente precisava desse equilíbrio de forças. Isso poderia justificar a persistência da dor dele. Todos os pacientes, além de uma recomendação de exercício, é importante que a gente explique para eles o componente educacional, o porquê dessa dor e como que ele vai daqui para frente seguir. A analogia que eu usei foi andares de um prédio. Eu expliquei para ele que a etapa que ele estava agora estava inferior ao que ele estava exigindo na corrida. É como se ele estivesse no terceiro andar e a corrida é no quinto. Ele não está na estaca zero. Ele estava forte, flexível, mas apenas fazer alongamentos ou aqueles recursos de fisioterapia convencional não era o suficiente para ele correr. Então, que essa primeira etapa de equilibrar a musculatura daria condição para ele chegar num quarto andar e depois exercícios de recondicionamento físico e recondicionamento cardioaeróbico na dose certa seriam essa última etapa para ele voltar a correr. Então foram esses os achados da anamnese, do exame físico, o componente educacional e o exercício que eu passei para eles. Nós vamos passar para frente. Dentro de 7 dias, pessoal, ele voltou e me falou o seguinte: eu estou 80% melhor, muito obrigado. Inclusive, eu estou atravessando a rua sem dor, eu só não dou 100% porque eu não voltei a correr. Eu aproveitei esse momento dentro da academia onde eu atendo para explicar para ele outros exercícios em cadeia fechada, ou seja, com o pé no chão, unipodal, alguns exercícios simulando a corrida, inclusive recuperando o condicionamento cardioaeróbico no elíptico, que é um exercício que, feito de forma intervalada, além dos ganhos musculares, também tem uma possibilidade de ganhar muito condicionamento cardioaeróbico. E eu expliquei para ele também como retornar gradualmente à corrida, dando uma ênfase mais em volume do que em intensidade. Intensidade é correr muito rápido. E o volume é ele ganhar semanalmente, aumentar o tempo, sem ficar variando velocidade, nem querendo correr muito rápido. E dessa forma foi. E eu pedi para ele voltar em um mês. Vamos ver aqui como que foi nesse um mês. O que ele me falou foi o seguinte: André, a lateral do joelho, a BIT, ela está ótima. Só que eu comecei a sentir com uma intensidade maior, e isso está sendo crescente, uma dor atrás no joelho, e ali bem na região do bíceps femoral. E pelo teste resistido, que na avaliação já tinha sido um pouco fraco, estava fraco e doloroso. Então, o que eu disse para ele? Você simplesmente vai sacar temporariamente a corrida e a gente vai acrescentar o exercício de flexores de joelho, reforçar essa região, primeiro com 2 pernas, na outra semana com uma perna, e eu gostaria que você mantivesse os demais exercícios na academia de reforço muscular e também manter o elíptico. E você evoluindo bem, volte para aquele mesmo programa que a gente fez de corrida graduada. Tá? E pedir para ele me dar um retorno em um mês. Eu queria saber, fechar o diagnóstico, que ainda estava provisório. E o que ele me disse foi: André, me mandou por WhatsApp, está muito bom, estou conseguindo correr, estava satisfeito, então eu dei esse diagnóstico definitivo como uma disfunção contrátil de abdutores e de flexores do joelho. Até então, tudo bem. O que eu quero compartilhar com vocês foram as etapas seguintes. Vamos lá. Muito bem, depois de um mês, ele me manda uma mensagem dizendo: André, a dor na lateral voltou, eu estou desanimado, eu acho que eu não vou recuperar. Até me mandou um mapa, treino com dor.
E daí eu fui responder para ele pedindo também outras informações para eu dar um direcionamento mais assertivo. E ele me mandou aqui, ó, a análise da corrida dele com o pace e, com base nisso, eu mandei algumas informações para ele. Vejam bem como que o pace dele está muito acelerado, 4,59. Com base nisso, eu falei: olha, você está acelerando demais, esse é um fator, esse aumento abrupto de treino, né, uma vez que agora você está voltando a correr, não pode ser de forma assim exagerada. Então, eu expliquei para ele: se em 2 dias desse dia da dor ele não estivesse com a dor muito exacerbada e sem dor para caminhar, valeria a pena ele tentar novamente. Só que dessa vez ele iria diminuir a velocidade, ou seja, o pace seria acima de 5,5 para 6, entre 5,5 e 6. E também dei informações para ele sobre cadência. Quem não conhece cadência é o ritmo dos passos por minuto. Tem pessoas que correm com um passo muito largo e demorado, essas pessoas têm uma cadência muito pequena, e tem pessoas que dão uns passos mais curtos e frequentes, e isso é uma cadência mais elevada. E o que os estudos de retreinamento de corrida, que foi o tema do meu trabalho de conclusão da pós-graduação, demonstram que quando você diminui a cadência, você diminui as forças de reação do solo. Independentemente de uma lesão, síndrome da banda iliotibial, dor anterior no joelho, alguma dor no quadril, se você diminuir a força de reação do solo, mudando a cadência, independente da velocidade, isso alivia alguns sintomas relacionados com o joelho e quadril. Então, essa era uma estratégia que eu busquei para utilizar com ele. Tá? Então, eu falei: olha, a gente vai precisar aumentar essa cadência em 5%, que no caso dele seria 170 passos por minuto. E pedi para ele me dar um feedback ao longo aí no final da semana. E o que ele me falou no final da semana foi: olha só, depois dessas dicas que você me deu, vejam aí o gráfico azul, gente, ó, como que estava muito elevado no começo, e ele foi mais crescente e mantendo um 5,5 como uma média. Só esse ajuste foi o suficiente para ele me dar uma resposta positiva. Hashtag sem dor. Fiquei muito satisfeito. Então, com base nisso, orientei e a vida que segue. Até que um belo dia, um mês depois, já em maio, ele me manda o seguinte: André, eu já fiz 16 treinos, estou super bem, só que agora eu comecei a notar uma dor na canela do lado esquerdo, do outro lado do que eram os sintomas da banda iliotibial. Eu disse para ele: vamos fazer uma teleconsulta, eu consigo avaliar com mais detalhes. E nessa teleconsulta, eu utilizei alguns recursos compartilhando aqui com vocês, e ficou muito claro no bate-papo com ele, eu usei aqui o bloco de notas para falar que o treino dele ainda estava muito abrupto. A gente precisaria fazer uma periodização nesses treinos, começando a regular um pace que não variasse tanto, e eu passei uma periodização de 3 semanas para ele, onde segunda, quarta e sexta ele iria correr com um pace de 5,5 e ia aumentando semana a semana 15 minutos, até o ponto ali de 45 e depois na terceira semana 60. Tá? Então esse era um fator que eu sei que com certeza estava relacionado com essa exacerbação da canelite. Aumentamos um pouco a cadência para 175, tá? E o ponto principal do tibial posterior, que era o local que ele já tinha me mostrado, a palpação, muito característico ali também da canelite. E outro ponto aqui, antes de eu entrar nesses exercícios específicos para o tibial posterior, foi que eu utilizei o recurso aqui do aplicativo de anatomia para mostrar para ele, ó, no Atlas Anatômico, o local da dor. Ele achou muito interessante, tá? E olha só que interessante. Então, aqui no aplicativo, no recurso eletrônico, ajuda a gente a fazer uma educação mais consistente. Então, foi muito interessante, eu utilizei esse recurso com ele, e logo em seguida, voltando aqui, logo em seguida eu expliquei para ele o papel do tibial posterior, que muitas vezes ele freia aquela tendência à pronação. Eu sei que alguns colegas normalmente utilizam outros recursos para tratar essa mesma condição, alguns deles com palmilha, outros com exercícios para foot core, cada um tem uma linha, e a linha que eu tinha ali era
exercitar de forma mais específica em cadeia fechada com apoio unipodal. Eu expliquei que nós iríamos fazer de duas formas. A primeira, variar planos de movimento. A estratégia que eu usei foi o exercício do STAR teste, do Y, do balance test. Tá? E outro que seria uma superfície instável. Tá? Eu dei algumas opções entre grama, areia, colchão, e no final das contas o que ficou melhor para a gente foi o uso de uma cunha, que no caso foi uma toalha enrolada, usando uma cunha lateral, tendendo a jogar o pé para dentro. Pô, André, mas como assim, jogar o pé para dentro? Exato. A ideia seria simular a posição em pronação, e normalmente o tibial posterior, como uma ação muito sinérgica ali dos flexores plantares, ele jogaria o peso mais no antepé, suspendendo o calcanhar, e dessa forma, com essa isometria e essa tendência de fazer a pronação, ele iria fazer exercícios em apoio no podal com agachamento e também com flexão plantar. Então, esse foi os únicos recursos específicos que eu passei para uma exigência, um reforço do tibial posterior. Compartilho com vocês um último ponto que eu perguntei para ele sobre o sentido do asfalto. Eu perguntei para ele o seguinte: você, quando corre no sentido dos carros, como que é a dor na canelite comparado com o sentido contrário? E ele lembrou, ele falou assim: quando eu corro no sentido do carro, onde há um caimento, né, do asfalto, e jogando o pé esquerdo em pronação, ele falou que piorava muito mais. Então a gente também contornou esse outro fator predisponente, orientando com que ele só corresse no lado sentido, temporariamente no sentido contrário aos carros, para evitar que a perna esquerda pegasse aquele caimento da pista, jogando sempre o pé esquerdo em pronação. Então foram esses os fatores. E qual que foi o desfecho final? Aqui a foto dele fazendo um dos exercícios que eu expliquei da cunha, e depois de 2 semanas, que é uma data agora mais recente, ele me mandou uma mensagem muito satisfeito. Falei, cara, a canelite foi embora, parece que tirou com a mão. A planilha que você me passou está dando certo, né, aquela periodização terapêutica, e ele, inclusive, já estava conseguindo aumentar o tempo dos 15 minutos. Então, compartilho aqui com vocês, existem diversas formas de lidar com um paciente como esse, e essa que eu aprendi aqui foi que é importante equilibrar a musculatura, mas da mesma forma, algumas dores elas persistem por aumentos abruptos nos treinos, intensidades abruptas. A cadência pode ser um fator, uma carta na manga que pode ajudar você com seus atletas, então vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso. O recurso que eu usei para regular a cadência foi o metrônomo, que é um feedback visual, um estímulo auditivo. A pessoa escuta o ritmo e ela vai conduzindo, fazendo os pés, marcando os pés conforme o ritmo sonoro. Tá? E o que também foi determinante para ele foi perguntar esses desníveis da pista e também fazer exercícios específicos para o tibial posterior, no caso com o próprio peso do corpo. Então eu gostei muito desse caso, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi. Um grande abraço.